A Nilza, seja bem-vinda. Amém. Exatamente, Andréia. Hoje o nosso tema é Seja Livre. Sejamos livres em Jesus, irmãs. Alguém está a primeira vez? Eu queria estar saudando. Cíntia, seja bem-vinda, né? A Cíntia é parceira ali do nosso trabalho. Só um pouquinho, irmãs. Deixa só eu colocar aqui, ajeitar esse som. Olha só, olha só, é ao vivo, então é tudo assim, irmãs, tá? Bom dia, Maria. Ali, eu não sei o nome ali, Tapanal Faz, não sei se falei certo. Sejam todas bem-vindas, irmãs, então. Que Deus te abençoe. Vamos iniciar essa manhã, então, com uma palavra. Mas antes, eu quero estar orando. E nós temos um combinado. Rafa, que saudade de ti, mulher, aos sábados. Eu tô com saudade. Bom dia, Neide. Neide, também estou com saudade. Essa mulherada vem e depois some, a gente fica com saudade. Irmãs, sejam todas bem-vindas. E nesse momento nós temos um combinado aqui, irmãs. Quando nós iniciamos a nossa live, eu oro por vocês daqui, peço que vocês orem por mim daí. Vamos iniciar a nossa live, então, orando. Hoje uma palavra direcionada para as amigas de Jesus. Uma palavra que tem me cortado, cortou muito aqui, irmãs. Quero compartilhar com vocês algumas coisas, né, ali que Deus tem colocado ao meu coração. E até eu conversava ali com uma das intercessoras essa semana. E eu disse assim, eu não quero falar. E ela diz, fala se Deus te mandou. Mas eu sei, irmãs, que muitas vezes, bom dia, Elisângela, seja bem-vinda. Muitas vezes, irmãs, aquele remédio amargo é aquele que cura. Eu sempre digo, até as pessoas às vezes dão risada quando eu falo, eu digo assim, ó, eu gosto de bezetacil, eu não gosto de tomar ali antibiótico muitos dias, porque dói, é dolorida, a perna fica dura, fica roxo, mas no outro dia nós estamos bem. Às vezes no mesmo dia você já sente uma melhora se você tomou pela manhã. Bom dia ali a Dani, seja bem-vinda. Então, irmãs, muitas vezes aquele remédio forte, aquele remédio assim, né, que vem, é aquele que cura, é aquele que sara, é aquele que transforma. E assim é a palavra de Deus. Vamos orar então? Senhor Deus, nós te entregamos, Pai, essa live, Pai, esse momento, Jesus. Pedindo a tua direção, pedindo, Senhor, a tua condução nessa manhã. Toma a direção do tempo, toma a direção daquilo que eu vou ministrar, Senhor, que não seja eu, mas que seja o teu Santo Espírito, Deus, nos ensinando, nos moldando, cuidando de nós, nos mostrando o caminho, Pai. Porque ali a Bíblia diz, Senhor, que o pai e a mãe, eles devem ensinar no caminho. E nós sabemos que é assim o Senhor conosco, Deus. O Senhor ensina-nos com carinho, no caminho, juntamente conosco. E, Pai, a tua palavra não volta vazia. Por isso, nessa manhã eu oro, Deus, em nome de Jesus, abre o nosso coração. Que o nosso coração seja um solo fértil, Deus, para fazer tudo o que lhe apraz. Pai, nós queremos ser mulheres curadas, saradas, transformadas, cheias do teu Santo Espírito. Por isso, nessa manhã, Pai, nos enche de ti. É o nosso pedido, é a nossa oração. Também oramos, Pai, pedindo que todo impedimento, atrapalhe, Senhor, tudo que não vem de ti, Senhor, tudo que quer impedir que tua palavra não prospere, em nome de Jesus, caia por terra. Prepara a nossa mente, tira toda a distração, tira toda a incomodação, Deus. Prepara o nosso lar para esse momento, Deus. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Porque nós estamos aqui como Maria, Deus. Talvez cheia de coisas para fazer, talvez precisamos ajudar a Marta, Deus, que está ali cheia de afazeres. Mas nesse momento, Pai, nós escolhemos estar aos teus pés, ouvindo e aprendendo de ti. Nós não queremos desperdiçar essa oportunidade de estar aprendendo de ti, Jesus. Por isso pedimos, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Quanta mulher entrou enquanto estávamos orando. Sejam todas bem-vindas, irmãs. Quem está aí a primeira vez, seja muito bem-vinda. Irmãs, nós vamos iniciar a nossa live abrindo Gênesis. Quem está com a Bíblia, quem está com as anotações aí. Bom dia, Shirley, ó, também parceira lá, né, do Espaço Crer e Ser, minha colega de trabalho, irmãs, né, estão várias aí. A Cíntia, a Elisângela, a Shirley,
Que bênção, irmãs. Meninas, sejam todas bem-vindas, principalmente quem está a primeira vez. Se você puder colocar de onde você é. Para quem não me conhece, eu sou a Denise, eu sou gaúcha, eu moro aqui no Rio Grande do Sul. Então, irmãs, né, sejam muito bem-vindas. Ah, Adri, que bênção, irmãs. Olha só, também estava com saudade de estar aqui, irmãs, né, com vocês, principalmente recebendo da parte de vocês. Irmã Cristina Bastos, que saudade. A irmã Cristina tá aqui pertinho. A gente pode dar esse abraço, né, irmã Cristina? Glória a Deus. Olha só, São Paulo. Elaine, seja muito bem-vinda. Irmãs, não tem como a gente não cumprimentar. Saudade, é tão gostoso. Ó, a Rafa de Manaus, olha só que bênção. Meninas, se sintam abraçadas. A Josi de Pacaju, Ceará. A Josi deve ser lá das meninas, né? Da Mazé, da Vaninha, a Cíntia do Rio de Janeiro, a Elaine de Dourados, Mato Grosso do Sul, a Pati do Afazeres, Rio de Janeiro. Olha só, irmãs, Rio Grande do Norte, Belo Horizonte, Minas Gerais, Cabo Frio. Ah, irmãs, que lindo. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Muito obrigada pela confiança de estar abrindo sua casa agora nesse momento, né, para a palavra de Deus. A Fátima de Sergipe, a Andréia de Palhoça, olha só que bênção, irmãs, né? A Mônica de Ceará. Irmãs, se sintam abraçadas em nome de Jesus. Vamos iniciar, irmãs. Então, ó, a Denise do Rio de Janeiro também. Não, Gi, não chegou atrasada, acabamos de começar. A Gislaine também, colega ali de trabalho de Novo Hamburgo, Blumenau, olha a Silmara. Que lindo, irmãs. Glória a Deus. Glória a Deus. Meninas, Gênesis 4. Vamos ler ali o versículo. Calma aí, irmãs. Não é Gênesis 4, tá, irmãs? Nós vamos começar com Provérbios 4, 23. Ajude, São Paulo. Irmãs, exatamente, Andréia, né? Longe no corpo, mas no espírito mesmo, né? A Adri também entrou, seja bem-vinda. Irmãs, Provérbios 4, eu vou ler na versão King James, diz assim, ó, pra nós. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. Bom dia, irmão auxiliador. O som está bom, meninas? O som, vocês me escutam direitinho? Eu vou ler novamente, tá, irmãs? O nosso tema de hoje e o nosso texto base. O nosso tema de hoje é guarde o seu coração e seja livre da comparação. Obrigada, Cíntia. Então, o nosso texto base é, acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. Irmãs, o coração na Bíblia, tá? Ele se refere muito à parte emocional. Quando a Bíblia fala de coração, geralmente tem a ver com as emoções. As emoções do nosso corpo, elas são o centro, irmãs. O centro da nossa vontade, o centro das nossas decisões, o centro do nosso intelecto. Por isso que guardar o nosso coração, ali, né? O sábio falou com muita ênfase, irmãs, ali com muita propriedade, tá? Guardar o nosso coração significa proteger os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Por quê? Porque assim como pensamos, Provérbios também, assim é. Então, quando nós não guardamos o nosso coração e começamos a pensar de uma maneira, nós começamos a agir daquela maneira. Quando nós ali somos feridas, um exemplo, nós começamos a agir como pessoas feridas, geralmente nós vamos ferir. Então, aqui o que é muito interessante, que ali diz assim, ó, que guardar o nosso coração depende toda a nossa vida. Algumas traduções dizem assim, guarde seu coração porque dele procedem as fontes de vida. Eu quero perguntar para vocês, quem aqui guardou o coração? Quem se preocupa? Quem acorda de manhã e diz assim, eu vou guardar o meu coração? Quem aqui olha para o seu coração e vê como está? E geralmente nós só cuidamos do coração quando dá problema. Geralmente nós cuidamos do coração quando há alguns sintomas de enfermidades físicas. O nosso coração, irmãs, ele está escondido. Mas e se hoje eu e você pudéssemos andar pela rua com o nosso coração à mostra?
e ali ele revelasse como nós estamos, como o meu coração estaria? Será que ele estaria cheio de saúde? Será que ele estaria cheio de gratidão? Será que ele estaria cheio de felicidade, de contentamento? Ou será que ele estaria triste? Será que ele estaria ali, talvez até um pouco mais escuro, porque ele está amargurado, entristecido? O nosso coração, irmãs, Deus é tão fiel, tão poderoso. E quando ele fez o nosso corpo, sabendo ali que o nosso coração é um órgão vital, um dos mais importantes, o que Deus fez? Deus colocou numa caixa, irmãs. A caixa torácica é feita propositalmente para proteger o nosso coração, irmãs. Então, olha só, até o nosso corpo, aonde é uma caixa, onde está o nosso coração. Eu creio, por mim, tá, irmãs? Exatamente como a Cléo disse ali, né? O coração alegre aformoseia o rosto. Eu vejo, irmãs, que muitas vezes nós cuidamos muito daqui. Nós cuidamos muito daqui, do físico, nosso templo, e devemos cuidar. Mas se aqui não estiver bom, como será o resto? Como serão nossas fontes de vida? O que dará ali vida a todo o resto? Como estarão nossas decisões, nossas atitudes? Então, irmãs, ali a gente precisa entender, meditar, pedir para Deus, Deus, como está o meu coração? Emoções, irmãs, lembrando, emoções, intelecto, decisões. O primeiro exemplo que nós vamos usar, irmãs, foi de uma pessoa que não guardou o coração. Gênesis, tá, meninas? Gênesis 4, versículo 3, nos diz assim: passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto? E Deus continuou, irmãs, olha só. Se você fizer o bem, você será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado está à porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Irmãs, bom dia, Laís. Olha aqui, ó, quantas chaves Deus entrega nessa porta. Nessa palavra, desculpa, irmãs. Olha só o que Deus diz assim, ó. Caim, se você fizer o bem, você será aceito. Deus não falou de oferta. Vocês entenderam que Deus não falou? Se você fizer a oferta igual a do seu irmão, se você fizer uma oferta melhor do que a do seu irmão, se você me dar mais do que o seu irmão me ofertou, você será aceito. Não. Deus falou, se você, Caim, como pessoa, fizer o bem, a sua oferta, consequência, eu faço bem, eu oferto a Deus e Ele aceita. Eu não faço bem, eu faço a oferta, Deus rejeita. Quantas vezes ali muitas pessoas se preocupam, o que era oferta? É porque Abel ali foi uma representação do cordeiro, porque foi os primeiros e Caim não foi os primeiros irmãs. Aqui Jesus, aqui Deus entrega. Se você fizer o bem, Deus não estava falando da oferta em si. Deus estava falando do coração de Caim. Como estava o coração de Caim para ele ofertar a Deus? Como está o nosso coração para ofertarmos a Deus? Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de tempo, de ministério, de adoração. Como está o nosso coração no dia de hoje? Então ali, irmãs, o que acontece? O exemplo de Caim e Abel, não vamos falar da morte, do assassinato, mas foi a porta de entrada, uma rejeição. Deus aceitou e não aceitou por causa do coração, por causa do que ele fez, ou porque talvez a intenção dele nós não sabemos. Mas uma coisa é certa, eu fiquei pensando, e sempre, eu e você, nós vamos passar por esse sentimento que alguém escolheu outra pessoa e não nós. Que alguém escolheu um presente de outra pessoa e não o nosso. Que alguém escolheu aquela pessoa e não a gente.
Quem já passou por esse sentimento? Eu vi que as mulheres de Juiz estão aí. A Zete, a Esther, a irmã Floraci, que bênção, irmãs, que bênção, um beijo para vocês. Só eu já passei por isso, de pensar que, nossa, escolheram outra pessoa e não eu. Nossa, deram mais ênfase para essa pessoa do que para mim. Nossa, ela valoriza mais a amizade dessa pessoa do que a minha. Ó, achei uma. A Gisele passou também. Eu tenho certeza que todas nós já passamos por isso. Você esperar ser escolhida, você criar uma expectativa, você esperar ser amada, você criar tantas coisas. E quando vem aquele sentimento, nossa, escolheu ela e não eu. A Franciele também, a Laís também, a Shirley também. Todas nós iremos passar por isso. E muitas vezes, olha só, irmãs, também nós vamos sentir que Deus também faz isso. Nossa, Deus, o Senhor escolheu ela, não eu. O Senhor deu oportunidade para ela, não eu. Senhor, chegou para ela e não para mim. Irmãs, sentimentos, emoções, eu não estou falando de espiritualidade. Sentimento é reação. Nós não controlamos. Emoções, tá, irmãs? Nós não. Igual o primeiro pedaço do bolo. Exatamente, irmãs. Olha quem criou essa situação de dar o bolo, irmãs. Uma vez, irmãs, eu participei de uma reunião e foi feito um troféu. E cada pessoa tinha que escolher uma do grupo e dar esse troféu e falar alguma coisa. Irmãs, que decepção que foi. Porque, assim, ó, às vezes o grupo não se conhecia direito. Umas queriam falar da mesma pessoa. Aquelas que ficaram por último, tu via no semblante, que nem ali Caim, sabe? Começaram a ficar triste. Irmãs, olha só. Distinção. Muitas vezes como esquecida, como se não fosse amada. Exatamente, Silmar, exatamente é assim que nós nos sentimos. Excluídas, esquecidas. E nós colocamos sim, irmãs. Emoção, irmãs, é nossa reação momentânea. Emoção não controlamos. Sentimento, sim. Então, a nossa emoção ali, talvez no momento, sabe, irmãs? Ali, vamos dizer assim, que Caim viu, ele ficou emocionado com aquilo. Mas depois, o sentimento de planejar, o que Deus disse ali, Caim? O pecado está à sua porta. Mas cabe a você dominá-lo. Irmãs, o que eu quero dizer para vocês é que não importa se nós somos super espirituais, se nós somos super ali, mulheres de Deus, nós também teremos emoções. Nós também vamos reagir assim, talvez. Isso não tem a ver com espiritualidade. Significa espiritualidade o que nós vamos fazer com essa situação. Mas ali Deus está dizendo, o pecado está à porta, Caim. Mas você pode dominá-lo. E ali o que aconteceu, irmãs? O que acontece? Nós sentirmos isso não significa que é a verdade. Olha aqui, né? Eu acho que foi a Juliana que botou, não importa que tenha, né, mais da metade do bolo. Mas o primeiro pedaço sempre é o mais desejado. Não é o bolo. É o que significa, né, meninas, que a gente quer. Então, muitas vezes, talvez você vai dizer assim, nossa, ela não me prefere, ele não me prefere, eu sou esquecida, eu não sou amada, mas é emoção, é sentimento. Será que é a verdade? Será que é a verdade? Será que Deus ali não queria a oferta? Não. Deus estava dando uma oportunidade de Caim se consertar. Caim, se você fizer o bem, volte, né? Estou parafraseando, né, irmãs? A Bíblia não diz isso. Volte e eu vou te aceitar. Mas quando que nós pensamos assim, será que eu tenho que fazer algo melhor? Será que eu tenho que buscar mais? Será que não é para esse momento? Ou será que nós já pensamos como Caim? Irmãs, é muito forte isso. Quando nós começamos, tá? Nos comparar. Isso agora eu vou falar da nossa vida espiritual. Nós começamos a pensar, ela faz e eu não, ela prega dessa forma e eu não, ela aparece mais do que eu e eu não apareço. Nós começamos a nos comparar com outras irmãs. Nós começamos a comparar ali, assim como Abel fez, comparar. Deus aceita ela, não aceita eu. Então isso, irmãs, o que acontece? Isso vai refletir na nossa vida espiritual.
Isso vai esfriar a sua vida espiritual. Nós estamos num propósito, irmãs, quem não sabe, ali nesse mês de outubro, nós todos os anos trabalhamos ali mulheres que levantam outras mulheres. E esse ano nós estamos trabalhando em oração. Quem não entrou, tá, meninas, ali no nosso canal no YouTube, está salvo lá. Receba as orações, receba as palavras, porque tá uma bênção. Irmãs, cada dia tem sido um dia de renovo, palavras de cura. E tem mulheres ali orando por ti. Você é nossa amiga de oração, você é amiga de Jesus que a gente escolheu te levantar em oração. Então não diga que você não tem ninguém para orar por ti, porque tem. Nós estamos ali todos os dias intercedendo e orando por ti para que Deus te levante. E ali cada uma escolheu, sabe, irmãs, assim, um tema. Eu escolho levantar a minha amiga em oração. E hoje meu tema foi esse. Eu escolho levantar a minha amiga em oração. Para que ela guarde o seu coração e seja livre da comparação. Então esse tema ali, né? Mulheres que levantam outras mulheres. Só que Deus falava comigo, sabe, meninas, que essa semana algo muito forte. O Senhor me perguntou, será que você está disposta a ser a mulher que outra vai levantar? Será que você está disposta a ser ministrada? Será que você está disposta a ser somente a que levanta? Ou você quer ser aquela que sente que em alguma área da sua vida você não está de pé? Você precisa de ajuda. Irmãs, para a gente entender isso, que nós precisamos também ser ministrada por outras irmãs, nós precisamos de humildade. Olha só, a Andréia colocou para nós que ela passou por muito tempo, né, com esse sentimento. Mas esse ano ela decidiu não sentir mais. E ela fala, né, para ela mesma sobre a presença do Senhor. Que a presença do Senhor a basta. Basta para ela. Irmãs, muitas mulheres querendo levantar. Muitas mulheres querendo, né? Eu quero levantar outras. Mas será que Deus não está falando, minha filha? Talvez essa área aqui. Porque Deus falou comigo, Denise, essa área aqui. Você precisa de outra pessoa para ministrar por ti. Essa parte aqui você não está de pé. Essa parte aqui você está tentando se levantar, mas peça ajuda. Irmãs, como é forte isso quando nós entendemos, sabe? Deus, será que é o tempo de eu ministrar para levantar? Ou será que é o tempo de eu sentar e escutar e deixar que outra pessoa ore por mim, ministre sobre mim, que eu escute e que principalmente eu coloque em prática? Irmãs, muito forte isso. O Senhor falava muito comigo sobre isso. Que muitas vezes a gente quer estar por cima, porque é uma mulher levantando a outra. Mas tem áreas, irmãs, que a gente vai estar ali. Nós sermos, né, aquela que precisa de ajuda. Nós sermos aquela que alguém vem orar. Nós sermos aquela que alguém vem levantar. Muitas vezes o Senhor falava isso comigo, irmãs, que muitas vezes nós não nos levantamos porque nós não deixamos outra pessoa nos levantar. Isso foi muito forte. Por quê? Denise, mas por quê? Orgulho. Mas eu tenho cargo, mas eu sou pastora, mas eu trabalho na igreja, mas eu tenho uma experiência, mas eu sou mais velha, irmãs. A Bíblia diz, né, humilhe-se debaixo da mão poderosa de Deus. A gente pedir ajuda, a gente pedir oração, a gente abrir o nosso coração, a gente ir na frente de um culto, ser ministrada por alguém, não é falta de espiritualidade. É sim dependência de Deus. Deus, eis-me aqui, eu preciso de oração. Deus, eis-me aqui, eu não vou olhar quem o Senhor vai mandar para orar por mim. Deus, eu vou olhar para ti. Deus, o Senhor está pedindo. Se o Senhor está me direcionando a pedir oração, eu vou pedir. Por mais que eu seja aquela que sempre ore por alguém, eu também preciso de oração, irmãs. Paz, Angelita. Amém. Olha só, pastor Eliette lá de Juí, um beijo, minha amada. Verdade, eu também preciso ser ministrada como pastora. Irmãs, eu senti num desses dias de nós estarmos orando pelas pastoras. A palavra, a irmã já me mandou, está uma bênção. E como eu tenho pensado nisso, irmãs?
Quantas ali situações nossas líderes passam caladas. Quantas coisas todos os dias elas ouvem que elas têm que guardar o coração. E muitas vezes ouvem, mas se eu fosse pastora, mas se eu... Não é você, não sou eu. Lá na identidade da nossa pastora, da nossa líder, da nossa amiga, que talvez te ministra, também está escrito humana. Humana. Ela também vai errar. Ela também vai tentar, às vezes, acertar, acolher todo mundo e não vai dar conta assim como eu, não dou conta assim como você. Então, irmãs, quando nós entendemos esse propósito, sabe, de nós também sermos ministradas, eu não sei você, mas eu penso o mundo espiritual se abrindo. Eu penso Deus dizendo assim, nossa, ela entendeu, agora sim ela pode levantar outras mulheres, porque ela se deixou passar por esse processo. A irmã Floraci, no sábado, ela disse uma coisa assim muito forte. Ela disse assim, só levanta quem está de pé. Irmãs, como aquilo ministrou meu coração, aquilo ainda está queimando. Porque que áreas eu estou de pé? Que áreas eu preciso de ajuda? Que áreas, irmãs, talvez ali o meu espírito, talvez a minha carne, talvez a minha emoção está gritando porque está caída no caminho. E eu estou ignorando. Então, irmãs, ali Deus disse, qual o segredo? Qual o segredo, Denise? Exatamente, irmã auxiliadora, nós não somos a Mulher Maravilha, ninguém é. Então, meninas, ali qual o segredo, tá? Deus disse, dominá-lo, domine, você pode dominá-lo. Mas, em primeiro lugar, irmãs, como nós vamos dominar? Por onde está entrando? Por onde está entrando a comparação na sua vida? E como você está alimentando esse sentimento? Porque nós vamos alimentando de alguma forma. Nós vamos ali dando ênfase. Nós começamos a falar. E a boca fala que o coração está cheio. Então, né, eu coloquei uns salmos aqui, irmãs. Teve um dia essa semana, a Ana Paula, ela está aí, né, Ana Paula? Ela ministrou ali algo muito forte, né, que a gente deve confessar os nossos pecados para que sejamos perdoadas e principalmente curadas. É a palavra que está lá em Tiago. Só que quando a gente não tem essa pessoa de Deus para ministrar, e quando nós não temos uma pessoa ali que talvez vai entender, uma pessoa de confiança, irmãs, nós temos um Deus. Nós temos um Deus. Aqui nós somos embaixadores de Cristo. Nossa terra não é aqui. Existem alguns representantes de Cristo aqui. Mas já pensou, você não precisa falar com o embaixador? Haverá situações que o embaixador vai resolver. Mas haverá situações que você pode ir para ele, aos pés dele. Senhor, vem cá. Vem aqui que agora eu vou confessar. Vem aqui que agora eu vou orar. Vem aqui que agora eu vou te falar, Senhor. Irmãs, muitas vezes é com vergonha. É com vergonha que a gente chega e diz, Deus, eu estou sentindo isso, mas eu não quero. Isso é carnal. E imagina Deus dizendo assim, amém, ela entendeu que eu quero curar, que eu quero tratar, que isso não pertence a ela. Que esse fardo não é meu, fardo de comparação, fardo de insuficiência, fardo, irmãs, ali de eu não sou suficiente, eu não sou boa, eu não sou isso, eu não sou aquilo, não é de Deus, não é de Deus. Deixe esse fardo, não leve essa cruz não é tua. Então ali, sabe, irmãs, eu coloquei para nós Salmos 30, versículo 2, que diz assim, Senhor meu Deus, a ti eu clamei por socorro. Clamei, falei, verbalizei, irmãs. Por favor, irmãs, assim, com muito carinho eu quero dar um conselho para vocês que Deus ministrou no meu coração. Às vezes a gente vai orar, pedir perdão, e a gente começa assim, Deus, perdoa todos os meus pecados e sentimentos, emoções, conscientes e não conscientes, amém. Quem já viu essa oração? Nós, né, ali, pecados conscientes, começamos ali rapidinho na parte de confissão de pecados. E um dia o Senhor falou comigo, Denise, pecado tem nome. Pecado tem nome. E ali é tão difícil. É tão mais fácil a gente dizer, né, Senhor, perdoa todos os pecados que eu cometi hoje, mas e dizer, Senhor, eu menti. Senhor, eu vi aquilo e eu fiquei com inveja, porque ela está adiantada no processo ou não. Senhor, eu queria isso, mas o Senhor não está me dando. Isso está me entristecendo? Quantas vezes nós chegamos para Deus assim?
É difícil. Sabe por que é difícil, irmãs? Porque nós temos que colocar um espelho na nossa frente e nós nos olharmos. Nós pensarmos, nossa, eu sou uma mulher de Deus, mas eu fiz isso. Nossa, que feio. Nossa, eu errei dessa forma com alguém. Eu preciso pedir perdão. Irmãs, exatamente como a Tati colocou, pecado tem nome. Não é porque Deus precisa saber do nosso pecado. É porque nós precisamos trazer a consciência o que nós estamos fazendo. Senão, outro dia a gente vai fazer de novo, e vai fazer de novo, e não vai se dar conta. E Senhor, perdoa os meus pecados, amém? Irmãs, conversar com o Pai, confessar, gera cura. Anotem esse versículo, escrevam esse versículo, orem esse versículo. Senhor, meu Deus, a Ti eu clamei por socorro. E olha só, consequência. E Tu me curaste. Olha o que a Ingrid colocou. Que bom que tu tá aqui, mulher. Não é fácil reconhecer e assumir os nossos erros. Sabe por que não é fácil, irmãs? Porque a gente tem duas decisões. Nós temos duas decisões na nossa frente quando nós vemos algo que nós fazemos errado. Continuar no erro ou mudar. Ou se humilhar, ou pedir perdão, ou perder para ganhar. Então, por isso que é difícil essa entrega, a gente olhar, Senhor, eu fiz isso. E tu pensa, meu Deus, que feio. Meu Deus, eu sinto isso. Nossa, Senhor, que vergonha. Mas qual que é melhor? A gente apresentar para Deus ou a gente seguir assim? Versículo, tá, irmãs? A fala cura. E é preciso ouvir a nossa voz, exatamente, Shirley. Quando nós falamos, nós entendemos muitas vezes a situação. Olha só, meninas. Ali a Silmara falando a importância de nós orarmos por nós, irmãs. Exatamente. O versículo é Salmo 30, versículo 2. Senhor, meu Deus, a Ti eu clamei por socorro e Tu me curaste. Então, irmãs, fale, peça ajuda, confesse, mas não aceite que nada está acontecendo. Nós não devemos fingir que não sentimos, que somos ali, né, super mulheres. Ó, exatamente ali, ó. Estou buscando tanto essa intimidade com Deus. Ali, né, o meu papel com valor. Eu quero ter o nome, minha amada. Na minha célula, né, irmãs? Desculpa, eu esqueci o nome. Exatamente como a Tati disse, nós precisamos nos examinarmos, irmãs, todos os dias. Porque todos os dias o pecado está à porta, irmãs. Ali como Deus disse para Caim, o pecado está à sua porta. O pecado está no nosso olhar, o pecado está, irmãs, quando nós saímos para a rua, o pecado está, às vezes, nos WhatsApps que nós recebemos. O segundo exemplo, tá, irmãs? Está em 1 Samuel. Irmãs, a Luciane, beijo, Luciane. Irmãs, olha só o segundo exemplo como é forte, tá? Primeiro, nós falamos sobre a comparação de receber, de sentir que um foi escolhido, o outro não. Segundo exemplo, 1 Samuel 18, do 7 ao 9, diz assim, ó. Enquanto dançavam as mulheres, elas cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Então Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido ele disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. E ali Saul continuou dizendo assim, ó, o que mais lhe falta a Davi senão o reino e a coroa? E ali, irmãs, a Bíblia diz assim, ó, daí em diante, Saul olhava para Davi com inveja. Nós vamos voltar um pouquinho, versículo 5, 1 Samuel 18, 5. Olha a visão que Saul tinha de Davi. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. E isso agradou a todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. Olha só, irmãs. Versículo 5, um tempo antes. Saul olhava para Davi como um homem capacitado, como um homem ali que tinha
vamos dizer assim, habilidades para comandar o exército. Saul colocou Davi num posto elevado. Saul via capacidade. Saul via diferença. Saul via que Davi tinha ali, irmãs, um brilho diferente. Mas até aqui Saul olhava para Davi com admiração. Porque Saul não iria colocar no exército dele alguém que ele não gostava. Não iria levar uma pessoa que ele já sentia inveja. Então até o versículo 5, o sentimento de Saul com Davi era um. Mas olha só, irmãs, como é importante a gente olhar, sondar o nosso coração. No versículo 7 as coisas já mudam. A Bíblia diz, principalmente no versículo 9, né, irmãs? Que Saul olhava para Davi com inveja. Meninas, olha só, prestem bem atenção aqui, ó. Como que entrou. Como que, vamos dizer assim, aquilo ali virou um grande estrago na vida de Saul. Com uma fala. Com algumas canções. As mulheres cantando. As mulheres falando. Saul, irmãs, se ele soubesse, se ele tivesse segurança em quem ele era, se ele tivesse guardado o coração daquela canção, ele não teria passado por tantas coisas. A família dele, irmãs, uma história triste de Saul, ele teve todo o reino, ele também era escolhido de Deus. Deus também permitiu que Saul fosse escolhido. Então, olha só como o que nós ouvimos influencia. Quando nós ouvimos ela é isso, ele é aquilo, aquela família é isso. Irmãs, olha só, prestem atenção. O que nós estamos ouvindo? Porque muitas vezes há uma transferência. Como assim transferência, Denise? Alguém está magoada com uma pessoa. E nós ouvimos aquela história. Nós nem conhecemos, irmãs, às vezes aquela pessoa, mas nós pegamos aquela dor. Nossa, ela é isso. Nossa, ela fez aquilo para minha amiga. Nossa, ela não é mulher de Deus. Nossa, irmãs, transferência. Nós pegamos dores que não são nossas, ofensas que não são nossas. Fechamos o coração para conhecer talvez uma mulher de Deus. A visão da irmã não é toda a visão. É como na terapia, irmãs. Eu sempre digo assim, ó. A visão, quando a gente recebe um paciente, não é a visão de toda a situação. É a visão da pessoa. É a história da pessoa. Quer ver um exemplo, irmãs? Quando você ali começa a namorar. Vamos dizer que uma jovem que você conhece começou a namorar. No começo do namoro, ela vai dizer que ele é maravilhoso, que ele é bom, que ele é romântico, enfim, tantas coisas. Mas se aquela mulher casa e depois se divorcia, pergunta quem é. Pergunta quem era o marido. Aí você vai ter outra história. Você vai ter outra visão, irmãs. Porque não é toda a história. Aquele homem no começo não era tão perfeito. E depois, no final, aquele homem não era tão ruim. Então, olha só a importância da nossa visão. O que nós ouvimos. Quem nós estamos ouvindo é uma pessoa que alimenta emoções negativas. É uma pessoa que alimenta ali a inveja. É uma pessoa que alimenta a comparação. É uma pessoa que fica dizendo, você viu isso? Você viu aquilo? É uma pessoa que fala mal. É uma pessoa ali que é apaziguadora. É uma pessoa ali que você está nervosa e te acalma. É uma pessoa que quando você confessa alguma coisa diz, não, não é assim, você está vendo pela tua emoção. Pensa um pouquinho, ora, confessa. Quem nós estamos ouvindo, irmãs? Ali, depois que as mulheres cantaram, falaram, entrou a inveja. Às vezes você nem viu algo, mas se alguém disse, vai lá e olha nas redes sociais, você olha e se entristece. Se você não sabe alguma coisa da igreja, alguém vai lá e te conta aquilo da igreja, você se entristece porque você ouviu. Quantas vezes nós estamos dando ouvidos para pessoas que não estão falando verdades, irmãs? Que estão trazendo talvez inveja para sua vida, comparação, ali falta de contentamento. Então, o que eu quero dizer para vocês, irmãs, ali, que sabe o que aconteceu? Saul não guardou o seu coração. Então ele ouviu e deixou entrar para o coração. E depois as atitudes de Saul refletiam o que estava no coração dele. Saul se revoltou com o filho. Saul tentava matar Davi. Saul ali pegou e tentou, né, até mesmo incriminar Davi ali, querendo que aqueles homens matassem Davi, irmãs, no quarto dele, com a filha dele, na sua casa, uma morte covarde. Saul perdeu a razão por causa de uma emoção. Exatamente, Cléo, né? Ali, legalidade, irmãs, legalidade. Às vezes nós damos essa legalidade para o inimigo entrar. Às vezes nós damos essa legalidade para acontecer algo desse tamanho e a gente fica alimentando
ouvindo, pensando. Irmãs, nossas atitudes vão refletir o que o nosso coração está cheio também. Então, as nossas reações diante de Saul que tem se levantado. Beijo, Ellen. Meu Deus, mulher, que saudade também. Saudade, Ellen. Depois me chama. Me chama no WhatsApp, eu perdi teu número. Irmãs, continuando aqui, eu quero te dizer uma coisa. Saul sempre irá se levantar em nossas vidas. Mas entre ser Saul e Davi, escolha ser Davi. Denise, mas estão me perseguindo, estão falando de mim, estão me injustiçando, mas escolha. Eu sempre digo, irmãs, é uma das orações que eu faço, eu digo, Deus, eu sei que eu vou ferir pessoas, mas eu escolho, Senhor, ser a pessoa ferida. Eu não quero ser a pessoa que é agente de ferida. Sabe por quê, irmãs? Porque às vezes a gente vai passar uma ferida, mas a gente sabe que a gente vai passar. E tem pessoas que talvez você vai ferir que você não sabe se vão passar. Talvez vão ficar ali, presas naquele deserto. Então o que acontece? Saul vai se levantar na sua vida. Pessoas invejosas, pessoas que querem o que você tem, pessoas que não reconhecem o brilho de Deus que há em ti. Mas escuta uma coisa, minha amada, Saul não pode roubar o sonho de Davi. Saul não pode roubar os projetos que Deus tinha na vida de Davi. E Saul não vai fechar as portas que Deus tem na minha vida e na sua vida. Mas o que nós temos que fazer? Honre. Não reaja, fique quieto, não aceite as ofensas. Deixe os seus frutos falar. Muitas vezes nós estamos ali querendo nos defender. Muitas vezes nós ficamos pensando, nossa, mas ela falou de mim, eu preciso ir e me falar o que eu sou. Não se defenda, não se ofenda. Deixe os seus frutos, deixe a sua vida falar. Irmãs, eu fico... muitas vezes pensando, bom dia Camila, quantas vezes a gente pensa que alguém está frustrando o projeto de Deus na nossa vida? Quantas vezes nós pensamos assim, nossa, não me dão oportunidade, não me veem. Será que alguém pode parar o projeto de Deus na tua vida? Será que a porta que Deus tem para ti alguém pode fechar? Porque a palavra diz, Deus diz, olha só, a palavra de Deus diz, agindo eu, quem impedirá? Minha irmã, pare de se preocupar com os Saúl da tua vida. Se preocupe com o Davi, estar preparada para o trono, estar preparada para o projeto, estar preparada quando o dia chegar. Davi não precisou fazer nada com Saúl, irmãs. Pelo contrário, honra. Como eu poderia tocar no ungido de Deus? Muitas vezes o Saul também é escolhido de Deus. Muitas vezes a pessoa está te perseguindo porque ela quer o que você tem, que é o brilho do Espírito Santo. Então não esconda esse brilho, pelo contrário, pague o mal com o bem, como diz a Bíblia. Mostre para essa pessoa que vocês não estão competindo, que o que Deus tem para ela é lindo, é perfeito. E o que Deus tem para ti também é lindo e perfeito e tem lugar para todas. No reino de Deus tem lugar para todas, irmãs. Isso é tão bom que tem mulheres que é para mim tocar. E tem mulheres que é para vocês tocarem, irmãs. E eu não vou roubar de vocês e vocês não vão roubar as minhas. Porque o reino de Deus é assim, como disse Paulo, uns regam, uns plantam, mas Deus dá o crescimento a todos. Então, quando a gente entende isso, irmãs, assim, que a gente não reage diante de Saul, a gente honra Saul, a gente entrega para Deus, a gente não aceita a ofensa. Exatamente, Andréia, há um lugar na mesa para todas nós. A gente não aceita a ofensa, a gente não aceita a injustiça. Então, irmãs, isso nos ensina, tá? Outro exemplo, só um pouquinho, eu estava já pulando aqui. Falando dessa parte de Saul e Davi, tá, irmãs? Redes sociais hoje são o maior exemplo nesse tempo, a maior porta para esse tipo de situação. Comparação, murmuração, descontentamento. As redes sociais estão contribuindo para isso. Porque a gente olha lá, é família só de margarina, irmãos, de comercial de margarina.
É criança arrumada, é a mulher com o cabelo sempre escovado, é a roupa sempre limpa, é uma casa maravilhosa, é uns pratos maravilhosos. Eu não estou dizendo que é errado postar, mas, né, cada um faça com a rede social o que quiser. Mas quando eu olho, a Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma. A Bíblia diz que se o nosso olhar for mau, todo o nosso corpo será mau. Então, muitas mulheres estão olhando para as redes sociais e achando que aquilo lá tudo é verdade. Teve uma live que eu fiz aqui o ano passado, que eu até falei para vocês, eu disse assim, isso aqui que vocês estão vendo, a maquiagem, o cabelo, a roupa, é uma verdade. E aí, depois da live, eu peguei, fui tomar o chimarrão, prendi o cabelo, botei minha roupa pra fazer almoço. E até eu postei outra foto. Eu disse, e isso aqui também é a verdade. Eu sem maquiagem, eu com um coque no cabelo, com uma camiseta velha, né, irmãs, pra me fazer almoço. Também é a minha verdade. Mas qual que a gente posta? Eu não preciso sair feia nas redes sociais também, né, irmãs? A gente não precisa passar vergonha na internet. E nem por isso eu sinto que minha vida é uma farsa. Mas nem por isso eu quero que mulheres olhem para minha vida e pensem que eu sou perfeita, porque eu não sou. Vocês estão entendendo, irmãs? Vocês estão entendendo a profundidade de que Deus está falando conosco? Que a nossa vida é a verdade. Que a vida da fulana, da ciclana não é melhor do que a sua. Que muitas vezes é o que o inimigo vai usar para atingir o seu coração. Muitas vezes você vai olhar, meu Deus, como aquele marido faz aquilo para aquela mulher, você nem sabe o que eles passam dentro de casa. Muitas vezes, né, como diz ali, né, olha a grama do vizinho. Olha só, a Andréia colocou, quer me ver feia, vem aqui em casa. Exatamente, Andréia, eu penso assim. Vocês estão entendendo, irmãs, a profundidade da gente fechar essa porta? Da gente não deixar essa porta entrar na nossa casa? Da gente fechar esse portal, irmãs, a Silmar, ó, e muitas vezes se deprimindo por pensar que tudo é como a rede social. Meninas, quantas coisas não são verdades nas redes sociais? E não nos cabe a julgar. Ah, é verdade, não é? Não, é sobre o outro. Mas como eu recebo isso? Eu vou falar para vocês, irmãs. Vou falar para vocês o que eu fiz. Tem pessoas no meu Instagram que eu não vejo mais nada. Não vejo. Não vejo nada. Por quê? Porque eu via e vi uma emoção. Nossa, mas ela tá fazendo isso. Nossa, vinha julgamento. Vinha alguma coisa assim, nossa, mas isso não tá certo. Nossa, mas quando vinha, eu tirei. Eu tirei. Essas pessoas são minhas amigas, mas eu não vejo. Porque não cabe eu ser juiz, porque não me interessa a vida delas, porque não posta nada que edifica. Sou melhor do que elas? Não, irmãs. Pelo contrário, eu sou carne. Então, se eu vou olhar algo que vai me entristecer, que eu vou julgar, que eu vou pensar que é bom ou ruim, que vai me fazer mal, eu não vou olhar. Vocês estão entendendo, irmãs? Eu não quero ser religiosa. Eu não quero passar a impressão que eu sou melhor do que ninguém. Pelo contrário. Eu vi que era uma porta que estava muitas vezes até me entristecendo. Eu vi que era algo que eu olhava e não ficava igual, irmãs. Então, o que eu peguei e senti? Não é pra mim. Eu amo essa pessoa, eu gosto dessa pessoa, eu sou amiga dessa pessoa. Tem pessoas que estão ali, às vezes, que é só conhecido, né, irmãs? Eu respeito a vida dela, não tenho nada a ver com a vida dela, tanto que não me interessa, que eu não preciso ver. E está tudo bem. Então a gente precisa fechar essas portas, porque muitas vezes entra aquelas perguntas assim, ó. Ó, a Andréia disse que fez a mesma coisa. E está tudo bem, né? A Ingrid também diz que acha que eu estou certa. Irmãs, olha só. Muitas vezes quando nós vemos as coisas, nós ficamos pensando, por que minha vida não é assim? Por que Deus abençoa tanto a fulana e não a mim? Irmãs, no tempo dos salmos, os salmos de Asaf são lindos, porque a gente vê a carnalidade de pessoas de Deus. E a gente vê, nossa, não é só eu. Não é só eu que sou assim. Os salmos de Asaf, irmãs, tem uma hora que Asaf confessa. Senhor, eu estou triste porque eu vejo o ímpio prosperar e eu não. Asaf, irmãs, era um levita.
Asaf não tinha herança. Asaf era sustentado pelas outras pessoas. E ele confessa. Ele diz, Deus, os outros prosperam, os ímpios, os maus prosperam e eu não. E muitas vezes é assim, irmãs. A gente vê, né? Ó, a Adri também disse que não olha mais tanta coisa. Irmãs, é sobre isso. A gente entender, isso me cabe, isso não me cabe, isso é pra mim, isso não é pra mim. Então Asaf viu e também se questionou. Então vem também outras vezes o pior, irmãs. Essa comparação é o pior, tá? A Elisângela, eu retiro do Instagram para não correr o risco de olhar o perfil da pessoa e ficar mal. A Adri, ó, muitas vezes as pessoas ainda usam palavras de Deus para alfinetar o seu irmão. Ah, exatamente, alfinetar, indireta, irmãs do grupo da igreja nas redes sociais. Irmãs, exatamente isso. Pessoas têm usado as redes sociais para ferir, para machucar, para usar como flecha. Então, olha só, a Silmara, né, que tem ajudado irmãs e elas decidiram se desintoxicar das redes sociais. Até melhorar exatamente, irmãs. Às vezes é um tempo. Às vezes é um tempo. A Tati, ó, estou passando mal por isso. E olha só o pior. O pior, tá, irmãs? A pior pergunta, o pior questionamento que entra no nosso coração. O que eu estou fazendo de errado? A gente vê tudo maravilhoso na vida dos outros e às vezes tem algo na nossa vida que não está tão bom. Um casamento, um filho, ou uma área financeira, enfim, tantas coisas. E você olha e diz, nossa, até ela, até ele. E você começa a se acusar, Senhor, será que eu estou em pecado? Senhor, será que eu fiz algo que isso não te agrade? Minha irmã, olha só. Deixe a acusação para o acusador. Em nome de Jesus. Deixe as acusações para o acusador. Não faça como Caim, entristecer, mudar um semblante, pensando ali que é a oferta, que é a pessoa que... Não. Busque mais a Deus. Talvez o tempo ali que vocês estariam no Instagram, leiam a Bíblia. Talvez o tempo que vocês estarão no Instagram, olhem ali vídeos, lives que edifiquem, sigam pessoas que vão somar, que vão acrescentar, não pessoas que vão diminuir. Então, irmãs, exatamente, olha o que a Cléo colocou, até essa pergunta, né? Às vezes até você se pergunta, por que não com você? Exatamente, né? Parece que a bênção cai, 10 mil ao meu redor são abençoados, né? Os outros 1000 à minha direita, mas eu não sou abençoada. Quantas vezes a gente se pergunta, né, irmãs? Então, assim, ó, a gente pensar nisso, esses pensamentos, tá, irmãs, alimentados pela comparação, olha só, são alimentados. Eles começam a gerar sentimentos de inveja e frustração. E com o tempo, a gratidão por aquilo que nós temos vai diminuindo. E nós passamos a nos concentrarmos exatamente só no que nos falta. A nossa autoestima cai, a gente começa a sentir que nossas orações não são ouvidas e nós começamos a sentir como se Deus estivesse distante ou indiferente a nós. Olha só. A Vilma, não perco tempo vendo nada que não me edifica. Glória a Deus. Então, glória a Deus que você está aqui, Vilma. Se você está aqui, então é porque te edifica. Bom dia, Maria. Irmãs, olha só, prestem bem atenção. Aqui está dizendo para nós sobre nossa saúde física em primeiro lugar. Quem que é uma pessoa amargurada, frustrada, que sente inveja, que sente comparação, que vai ter uma saúde física boa? Ninguém. Aqui também está falando para nós sobre a nossa saúde emocional. Porque nós vamos sentir ali, não vamos sentir gratidão, nós vamos achar que nós não estamos bem, nós vamos começar a nos sentir frustrada, nós vamos sentir ali inveja, saúde emocional. Mas também vai refletir na nossa saúde espiritual. Por quê? Porque a gente começa a entrar nesse deserto de comparação, de inveja, de ver a vida dos outros, de pensar que Deus tem plano para todo mundo, pensar que a gente está desobedecendo. Aqui, ó, diz para nós começamos a sentir que Deus está distante e indiferente da nossa vida. Que Deus olha para todo mundo e não para o nosso. Eu ouvi uma vez, irmãs, Santana do Livramento, olha só que bênção, Maria. Eu ouvi uma vez, irmãs, uma confissão de uma irmã e eu achei tão lindo, aquilo me tocou tanto, que ela disse assim, ó, que era difícil para ela ouvir até mesmo testemunho de cura.
porque ela estava passando uma luta muito difícil nessa área, irmãs. Então a gente conversando, ela disse assim, olha, é muito difícil tu passar por uma situação que tu sabe que Deus pode curar e Deus resolve levar a pessoa. E Deus escolhe curar no céu. Mas aí tu vai nos cultos e tu vê todo mundo testemunhando essa área. E ela disse, olha, é um confronto para mim, eu preciso ser curada nessa área. A gente conversou sobre isso ali. Mas eu vi, irmãs, o amadurecimento dessa pessoa, sabe? De ver que até aquilo ali, confessar mesmo, abrir o coração. Olha, é difícil. Porque eu fico pensando, Deus, por que o Senhor não curou? Então, irmãs, o que eu quero falar para vocês, bom dia, Joseli, é que é normal nós sentirmos, tá, irmãs? Quem que tá da Paraíba aí? Acho que é a Maria, né? Irmãs, é normal nós sentirmos. Nós somos ali, lembram que eu falei? Emoções momentâneas, reações, o bate-levou são nossas emoções. Mas o que nós alimentamos, essa irmã não deixou de congregar. A palavra confrontava, mas ela não deixou de ir. E graças a Deus está até hoje na presença de Deus. Uma mulher que eu admiro demais. Então, pra gente entender isso, sabe, irmãs, nós vamos sentir, aceitar nossa carnalidade. Mas não devemos nos conformar. Paulo diz, não vos conformeis como este século, mas transformai-vos, renovação da mente, pela poderosa renovação da mente. Então a gente ficar pensando, né, irmãs, ficar pensando, o que Paulo diz também? Coisas puras, coisas santas, coisas que edificam, nisso pensar e nisso falar. Então, irmãs, ali o que a gente ouve, o que a gente escuta, vai ser tudo responsável. Bom dia, Silvana, que bom que você está aqui, minha amada. Então, último exemplo, tá, irmãs? Mas antes do nosso último exemplo, eu quero te deixar uma frase que Deus me deu, irmãs. Crisley, bom dia. Amanda. Prestem bem atenção nessa frase, tá, irmãs? Deus disse assim, ó, pra mim. Que nesse tempo, o inimigo não precisa de muito para me atingir. Que basta apenas um celular. Irmãs, quando eu fiquei pensando nisso, eu digo, meu Deus. Essa coisinha que é uma bênção na nossa mão, pode ser também, irmãs, uma porta para o inimigo entrar na minha casa e fazer um estrago. Entrar na minha vida espiritual e me afastar de Deus. Entrar na minha vida e me deixar doente. Então, o quanto nós precisamos entender que nós precisamos vigiar, que nós precisamos ali, como diz lá em Timóteo, ter um espírito de equilíbrio para que esse aparelho sirva de bênção, mas nunca de maldição, irmãs. Porque não precisa ninguém chegar na nossa casa, nós estamos colocando coisas dentro do nosso lar. Não precisa o demônio entrar com alguém trazendo. Muitas vezes nós estamos abrindo essa porta para o inimigo entrar. Muitas vezes nós estamos ouvindo coisas que é ali o inimigo. Irmãs, nós precisamos ter muito cuidado que nós colocamos dentro do nosso lar. Denise, mas eu não convido ninguém para vir na minha casa, mas não vem gente estranha, mas eu consagro minha casa. Mas, minha amada, olha o que você está vendo, olha o que os seus filhos estão vendo, olha o que você escuta. Porque isso vai te doutrinar. Escuta a fofoca, você vai gostar de fofoca. Escuta sobre doença, você vai começar a sentir medo de ficar doente. Escuta notícia ruim, você vai começar a ter ansiedade. Pensa, a qualquer hora você pode ser atingida. Mas comece a escutar a palavra de Deus. Comece a escutar bênçãos de Deus. Comece a escutar testemunho. Comece a escutar ali pessoas que edificam, irmãs. As coisas vão mudando também. Então nós precisamos ser responsáveis por isso, tá, irmãs? Último exemplo, irmãs, eu vou correr aqui para nós terminarmos. É o exemplo de Lucas, tá, irmãs? 1:39 e 45. O exemplo de Maria e Isabel. Eu sei que, irmãs, a gente fala muito, sabe, sobre essa passagem, mas eu nem vou ler pra gente ali absorver, sabe, irmãs? Vocês leiam depois. Mas é uma passagem muito conhecida, por isso eu não vou estar lendo. Mas eu fiquei pensando, irmãs, ali mais uma vez o Senhor falando sobre humildade. Porque o que acontece ali, né, irmãs? Exatamente, Silmar, as nossas palavras têm poder, irmãs. Exatamente. Obrigada, Gisele, pelo carinho. Meninas, olha só. Ali, Maria soube que Isabel estava grávida. Maria fez o quê? Foi para a casa
de Isabel. Então Maria, irmãs, teve humildade. Para quê? Para ver, ela está adiantada no processo. Ela já está grávida, eu estou iniciando a gravidez, é com essa mulher que eu preciso estar. Então, quando nós entendemos, irmã, sabe que tipo mulheres mais velhas, mulheres que têm mais experiência, são fonte de Deus na nossa vida, nós não temos medo. Pelo contrário, nós devemos honrar, porque essas mulheres passaram coisas que nós não passamos. Essas mulheres abriram o caminho que hoje a gente corre. Irmãs, o círculo de oração no Brasil, ele sabe como que ele começou? Na casa de uma mãe que o filho estava morrendo. O filho estava morrendo. E ela começou a chamar mulheres para ajudarem ela em oração. E ela dizia assim, ó, ela acreditava que as orações que elas faziam círculos no céu. Então ela orava por isso. Eu acho que, eu não lembro o nome dela agora, irmãs. Mas assim, ó, é muito forte ali a história que ela orava por isso, que as orações chegassem a Deus, que aquele filho tivesse a cura. E ela acreditava que quando aquelas mulheres oravam na casa dela, as orações chegavam em círculos no céu. Por isso, círculo de oração. E ali, irmãs, aquele jovem que ele tinha ali um tempo, ele tinha um tempo determinado para ele morrer. O jovem não morreu, pelo contrário, o jovem cresceu, ficou ali, acho que morreu com 30 e poucos. Irmã Albertina Bezerra, a irmã Floresci me lembrou. Exatamente, foi a que influenciou, a que deu início no círculo de oração na Assembleia de Deus, irmãs. Então, olha só a profundidade de uma mulher que entende, sozinha eu não consigo, eu vou chamar as amigas de Jesus, eu vou chamar as outras mulheres para me ajudarem, eu vou chamar outras mulheres que já passaram o que eu passei, porque elas vão saber me conduzir. A Bíblia diz lá em Provérbios, né, que sábio é aquele que pede conselhos, que a sabedoria está na multidão de conselhos, então escute uma, escute outra, dê crédito, irmãs, dê crédito a pessoas de confiança. Eu ouvi uma frase um dia, assim, que eu fiquei muito chateada. Uma irmã disse assim, falando de uma outra irmã, disse assim, não, o tempo dela passou, agora é o nosso tempo. Nossa, irmãs, eu olhei aquilo ali, porque ela é mais nova, enfim, tantas coisas. E eu disse assim, meu Deus, era pra gente estar aos pés dessa outra aprendendo. Era pra gente ver o que ela fez, que deu certo pra gente colocar em prática. Era pra gente olhar pra vida porque ela deixou um legado, a gente tá recém começando. Então, irmãs, a importância de nós honrarmos, dar honra a quem tem honra. E eu não estou falando de honra terrena, eu estou falando honra no céu, irmãs. Mulheres que oram, mulheres que buscam, mulheres que ainda temem ao Senhor, mulheres que não têm medo de te dizer o segredo, mulheres que não são ali represas. Não vou contar porque ela vai ter inveja, eu não vou contar porque ela vai fazer melhor, eu não vou convidar para pregar porque ela vai pregar melhor do que eu. Não, irmãs. Quando nós entendemos que nós somos fontes, que tudo que passa em nós tem que ser através de nós também. Eu não quero ficar com nada aqui. Fica diferente. Então Maria, ela teve essa humildade. Ela não pensou assim, ó. Ah, não. O meu filho é melhor. O meu filho é maior. Eu vou ficar em casa, não. Eu vou correr para Isabel. Eu vou correr para Isabel, irmãs. Então, a importância disso, dessa humildade. Isso nos ensina, tá, irmãs? A importância de não nos isolarmos ou nos sentirmos superiores em nossos próprios chamados. Em vez de competir ou nos comparar, nós precisamos nos unir em apoio e encorajamento mútuo. Irmãs, pensem comigo assim, ó. Até para a obra de Deus, vamos dizer assim, crescer. Se a gente pensasse assim. Pensem assim, ó. Eu tenho 5 mulheres na minha casa que vêm orar comigo. Ah, mas a irmã, ela tem 2. Em vez de eu orar, vou convidar a irmã e a gente orar todas juntas. Já pensou isso no céu, irmãs? A Bíblia diz que o inimigo opera onde há divisão, uma casa dividida. Então, muitas vezes essa divisão, essas são minhas, essas são tuas, essas são da outra. Não, irmãs. A igreja de Corinto estava assim, por isso que Paulo vem ali, né? E vamos dizer assim, num termo ali, vamos dizer assim, ele vem ali dar cada chapuletada. Por quê? Porque estavam assim, eu sou de Jesus, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. E Paulo diz, ninguém é de mim. Todos são de Cristo. Então, irmãs, quando nós entendemos isso, que o reino é o mesmo, todas vão para o mesmo lugar. Todas vão para o mesmo lugar. Não importa quem ali rega, quem chama, né? Irmãs, é sobre ele.
É sobre ele. Então também, irmãs, o que eu achei lindo assim nessa passagem, que eu acho muito lindo, é a humildade de Isabel. Por aquilo que ela tinha, sem querer o presente maior. Irmãs, olha só. Isabel, ela também estava grávida. E quando ali Maria chega, né, a Bíblia diz que quando Maria fala, João Batista começa a se mexer no ventre. E ali Isabel abraça Maria e diz, bendita és entre as mulheres. E ali Isabel diz, quem sou eu para me visitar a mãe do meu Salvador? Irmãs, honra. Isabel ali entende que ali estava o Salvador. Que Maria ali era bendita mais do que todas. Digna de ser adorada, irmãs? Não. Digna de ser admirada. Digna de ser respeitada, digna hoje de ser um exemplo para nós, não adorada, tá, irmãs? Então a gente vê ali o exemplo também de Isabel. Olha, eu reconheço que o que tu carrega talvez é maior, mas eu também celebro quem eu carrego, celebro o que eu estou gerando. A gente não vê, irmã, sabe, ali essa parte de comparação, a gente vê uma amando a outra. Então é muito importante isso, sabe, irmãs, a gente aprender que com Isabel, que nas amizades é possível sim celebrar as conquistas e bênçãos dos outros, sem cairmos na armadilha da comparação, da inveja, do porquê ela, porquê não eu. Isabel, ela poderia ter se sentido diminuída. Ai, nossa, o presente dela, o filho dela é muito maior do que o meu. Não, ao invés disso, ela reconheceu que cada uma tinha um papel no plano de Deus. Isabel tinha um papel, João Batista tinha outro, Jesus tinha outro, Maria tinha outro, a Denise tem um, ali a Andréia tem outro, a irmã Floraci tem outro, a Esther tem outro, a Maria tem outro. Vocês estão entendendo, irmãs? É muito forte isso que nós entendemos. Então essas mulheres, elas poderiam ter se comparado. Uma mais velha, uma mais jovem. Talvez Isabel poderia ter dito, nossa, eu esperei anos para ter um filho, Maria é até virgem, e Deus já deu um filho para ela. Não, irmãs. Podia ter pensado ali, nossa Deus, para mim todos esses anos eu esperando, Maria engravidou com um anjo, por que o anjo não veio na minha casa primeiro? Não, irmãs. Elas celebraram juntas. Juntas. Jesus nos ensina lá em Lucas 22, 26. Mas não serei entre vós assim. Eles estavam discutindo qual que era o maior, qual que ia sentar no lugar, qual que iria sentar em outro. Jesus disse, o maior entre vocês seja como o menor, e quem governa seja como quem serve. Sabe o que está dizendo aqui, irmãs? Exemplo. Exemplo, quem governa seja como aquele que serve. No reino de Deus eu quero dizer uma coisa para vocês que eu aprendi, irmãs. Que não existe uma aqui e outras aqui. Não existe uma frente. Ah, você está à frente de um trabalho. Não, eu não estou à frente de nada. Ai de mim. É Jesus na nossa frente. Jesus tem que estar à nossa frente. Eu sempre digo isso, irmãs. O café, a visão que eu tenho é essa. Tanto é que ali no Google Meet, quando a gente faz as reuniões, é uma do lado da outra. Nós temos essa visão, maior, menor, magro, gordo, preto, branco. Jesus não, a visão de Deus, sabe o que é? São todos iguais, são todos humanos, todos carecem da minha misericórdia, todos são salvos pela minha graça. A visão de Deus não é assim como a nossa, essa prega melhor, essa faz melhor, essa oferta melhor, não. Deus vê o nosso coração. Deus disse lá em 1 Samuel 17, o homem vê a aparência, o homem vê o que você tem, o homem vê como a gente está vestido, o homem vê como nós falamos, mas Deus vê o nosso coração, como está o nosso coração, irmãs. Amém? Amém, irmãs. Isabel, ela viveu tanto esse exemplo, irmãs, de humildade, de honra, de amizade, de ser uma mulher que levanta outra mulher, reconhecendo que a outra tinha algo milagroso, algo, meu Deus, irmãs, o Salvador do mundo estava no ventre de Maria. Que honra,
Que honra essa mulher teve, mas que desafio essa mulher teve, irmã, ser ali a mãe do Salvador e do cuidar, imagina. Isabel reconheceu tanto, ela viveu esse legado, irmãs, que hoje nós estamos falando dela, que hoje nós estamos aprendendo com ela. Uma mulher idosa, irmãs, mas humilde, uma mulher idosa, mas cheia de sabedoria, uma mulher idosa ali que deixou esse legado para nós. Tanto que o seu filho, João Batista, seguiu o mesmo exemplo. Irmãs, no Oriente Médio, tá? Nos tempos bíblicos, o pé, ele era muito sujo. Então, pelas sandálias, né? Pelas terras, pelo clima lá, os pés eram muito sujos. Então, quando tu chegava numa casa, vinha um servo lavar os seus pés. Só que esse servo não era qualquer servo. Era o pior. Era o pior, irmãs. Era o menor. Era talvez aquele servo mais ignorado. Era tipo aquele que não era bom em nada. Pensem comigo, tipo aquele servo que ninguém dava nada. O pior. Era esse servo que vinha lavar os pés. Porque lavar os pés, irmãs, ali era algo simbólico, era algo de honra, né? A pessoa está chegando, então. Só que era algo também vergonhoso para quem fazia. Não era bom ser o servo que lava os pés. Não era uma posição de reconhecimento. Então, olha só o que acontece. Lá também, hoje, tá, irmãs? Isso é nos dias de hoje. Se você mostra ali a sola do seu pé, vamos dizer assim, tira a sandália e mostra, eles acham algo vergonhoso. Porque eles acham que o pé é íntimo, eles têm essa cultura, vamos dizer assim, nossa, está me mostrando os pés, nossa, está me mostrando a sola dos pés, é como se fosse uma vergonha. Então, olha só comigo, João Batista, anunciando Jesus. Aquele que vem após mim, eu não sou digno de amarrar as sandálias dos seus pés. Ele estava se comparando a esse servo, irmãs, que era o menor, que era ali o mais desprezado, que era aquele que fazia o que ninguém mais queria fazer, que se tivesse um cargo um pouquinho maior, era outro que ele que faria, ali o outro deixaria de ser o servo do lava-pés. E aí João Batista vem e fala isso. E depois vem ainda Jesus. E Jesus faz o quê? Jesus se coloca no lugar desse servo. Eu vou lavar os pés de vocês. Por que Pedro se escandaliza ali? Quando a gente não sabe disso, Pedro se escandaliza. Não, Senhor, jamais o Senhor lavará o meu pé. Porque Pedro sabia que aquela posição era uma posição de vergonha. Era uma posição desonrosa. Era uma posição que só que não tinha nada fazia. E aí Jesus disse, se eu não lavar, não terão parte comigo. Vocês têm noção, irmãs, que Jesus, Todo-Poderoso, o grande eu sou, o alfa e o ômega, o início e o fim, se colocou nessa posição para nos ensinar. Não existe maior nem menor. Aquele que quer ser maior, sirva-se como eu estou fazendo. Se coloque em posições que talvez você ache vergonhoso, desonroso, porque a Bíblia diz que eu exalto quem se humilha. Quando nós entendemos isso, irmãs, quando nós entendemos que não se trata de maior, melhor, quando nós entendemos na visão de Deus somos todas iguais, a gente tira o peso da comparação. Eu não quero ser melhor do que ninguém, eu quero ser melhor do que eu. Eu não quero fazer o que Deus não escreveu para mim fazer. Eu não quero cumprir a missão que não é da vontade de Deus. Eu quero chegar onde Deus quer que eu chegue. Eu quero as portas que Deus tem para mim. E eu sei que se vocês estão aqui comigo, vocês também estão com o coração assim. Senhor, inicia em mim essa boa obra. Senhor, inicia em mim, eu quero te servir. Senhor, eu quero ficar aos teus pés. Senhor, não importa a posição, mas eu quero ser tua serva. Assim como Maria, Senhor, eis-me aqui. Eu aceito, eu quero ser sua serva. Amém, irmãs? Vamos orar? Eu quero estar orando por vocês. Amém, irmãs. Vamos orar então. Senhor, meu Deus, nós te louvamos, Deus, por esse momento. Eu te louvo, Deus, porque aqui estão as tuas filhas, Pai. As tuas princesas, as meninas dos teus olhos, Pai.
Eu te louvo, Deus, porque nessa manhã, Senhor, eu sei que foi uma palavra de alinhamento. Eu sei que o Senhor está nos curando, Deus, de toda comparação, de toda inveja, de todo complexo de inferioridade, de todo sentimento, Deus, que muitas vezes fica acusando, dizendo você não é como ela, você não fala assim, você não é assim, você não... Deus, em nome de Jesus, nos liberta disso. Pai, em nome de Jesus, nos tira desse lugar de comparação. Em nome de Jesus, como diz ali os Salmos, Pai, nós estamos clamando, pedindo socorro a Ti, para que o Senhor nos cure, Deus. Que nós possamos ser melhores do que nós fomos ontem. Que amanhã, em nome de Jesus, nós sejamos melhores do que hoje nós fomos. Deus, que quando vier, Senhor, esse espírito de ingratidão, esse espírito de inveja, de comparação, quando isso chegar aos nossos olhos, nos dê discernimento e sabedoria, Deus, para nós não aceitarmos. Mas para nós aceitarmos, Deus, o que o Senhor tem para cada uma de nós. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, por aquelas que estão gerando, e eu sei que todas aqui estamos, Pai, gerando algo em Ti. Assim como Maria, assim como Isabel, que nós possamos ser mulheres humildes na Tua presença. Que todo orgulho, Deus, de querer ser algo que talvez o Senhor nem nos chamou para ser, caia por terra. Mas, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos cumprir o Teu chamado. Possamos cumprir a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que em nome de Jesus nada, Deus, venha matar os nossos sonhos, os nossos projetos, Senhor, o que nós estamos gerando em Ti. Deus, em nome de Jesus, prospera cada ministério. Prospera cada trabalho. Prospera, Deus, em nome de Jesus, a nossa visão. Que nós tenhamos ali uma visão, Senhor, ampla. A visão que o Senhor tem sobre as Tuas filhas. Que nós sejamos, Pai, como aquelas parteiras no Egito, Deus, que dão vida a mulheres que têm sonhos. Que dão vida a mulheres que têm projetos. Que nós sejamos, Deus, como diz esse propósito, verdadeiramente, Deus. Não engano, não mentindo, não porque todas estão fazendo. Mas que a nossa vida, Pai, em nome de Jesus, seja um exemplo de uma mulher que ajuda outra mulher, que encoraja, que abençoa, que vive a Tua palavra, Deus, é o meu pedido, é a nossa oração nessa manhã, Deus. Nos ajuda, Senhor, ali como Isabel, deixar um legado para os nossos filhos. Sermos mulheres, Deus, que levantam outras mulheres em Ti, não em nós. Porque sabemos que em Ti tudo nós podemos, Pai, porque é o Senhor que nos fortalece. Pai, eu oro por aquelas que estão dizendo, Senhor, mas eu estou fraca, Denise, mas eu não consigo. Mas eu estou nesse lugar que precisa ser levantada. Oh, Deus, eu oro por essa mulher, que ela entenda, que ela tome posse, que não é a força dela, mas que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza dela, Pai. Que nós venhamos a entender, Senhor, que sempre é a Tua graça, não é nosso falar, não é nossa experiência, não é nossos currículos, sempre é a Tua graça, Pai. Também oro, Deus, que todas nós, em nome de Jesus, possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas que em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui como Moisés. Senhor, nós não queremos somente sinais, prodígios, não. Nós queremos a Tua presença. Pai, não deixa nenhuma de nós, Pai, andar sem a Tua presença, falar sem a Tua presença, dirigir algo sem a Tua presença. Oh, Pai, seja com cada uma de nós a nossa oração, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Amém, meninas. Eu quero agradecer, irmãs, em nome de Jesus, cada uma, a nossa palavra, a mulheres que eu sei que estão orando por mim, que sei que estão ali no nosso propósito, que sei que estão nos grupos acompanhando. Você que ainda não participa do nosso propósito, entre no nosso canal, irmãs. Café com Jesus e as Amigas lá no YouTube. Estão salvos as orações, as palavras, irmãs. Entre nesse propósito. Escolha ser a mulher que está lá. Deus me levanta, usa essas mulheres para me levantarem. Escolha também ser a mulher
que levanta outras mulheres em Deus. Então, irmãs, o nosso propósito, tá? Quem não está, participe. Está uma bênção. Irmãs, está uma bênção. Segundo aviso, tá, irmãs? Amanhã, às 8 horas, nós teremos o Café com Jesus e as amigas. Ô, Paola, obrigado, minha amada. Amém. Obrigada pelo carinho. Irmãs, 8 horas, nós temos ali o nosso encontro, mas às 7 horas nós temos oração. Então, convido você, se prepare, se programe para entrar na oração. Denise, mas aqui em casa tá todo mundo dormindo. Bota o fone, bota o fone e fica ali, mas ouvindo a oração. Fica junto conosco, porque está uma bênção nossa oração. A gente inicia o dia renovada. Então, participe, irmãs, tá? O nosso encontro é gratuito, irmãs. O nosso encontro, ali, nós ficamos até às 9 para não atrapalhar o dia de vocês. Então, nós procuramos sempre acabar no horário. Então, assim, eu tenho certeza que amanhã será uma bênção como tem sido, irmãs. Então, assim, ó, participem, tá? Quem nunca entrou, participe. Você vai amar, tenho certeza. E outro aviso, irmãs. Amanhã à tarde, às 2 horas, nós temos mentoria sobre sexualidade feminina. Irmãs, eu preciso falar sobre esse tema. 55% hoje das mulheres brasileiras têm algum problema na sua sexualidade feminina. Muitas mulheres têm disfunções na parte sexual. Então, irmãs, essa mentoria é para você que é casada. É para você que talvez já tenha uma vida ali sexual muito boa, mas que precisa melhorar, segundo a palavra de Deus. Então participe, irmãs, participe. Ali tem o material, tem certificação. Nós estaremos juntas, irmãs, ali assim, ó, dividindo também coisas. Não é uma palestra, tá? Eu não fico só eu falando, pelo contrário, a gente fica dividindo experiências, a gente fica aprendendo o que a Bíblia diz. São temas muito relevantes, tá, irmãs? Das 14 horas, tá, irmãs, até as 17. Irmãs, nós terminamos no horário, tá? Uma coisa que eu sou é muito chatinha com o horário, então não se preocupem. Denise, eu tenho ensaio, nós vamos acabar às 17 horas. Tá, nós começamos às 2 horas e acabamos às 17 horas em ponto. Então, não vai atrapalhar ninguém, tá? Obrigada, Laís, pelo carinho, minha amada. Então, assim, ó, irmãs, o investimento R$30, tá? Você participa da mentoria e você também ganha o e-book ali da mentoria com os assuntos da nossa mentoria e vai de brinde, tá, irmãs? Ali um e-book somente de ferramentas para você usar na área de sexualidade, do seu casamento, saúde emocional no casamento. Então, participe, irmãs. É um investimento. Cuide dessa área, assim como você cuida também das outras áreas. Tudo é espiritual na nossa vida. Não existe serviço secular, não existe uma vida sexual secular. Tudo é espiritual, irmãs. Tudo na vida de uma mulher cristã é espiritual. Então, por isso que nós precisamos falar sobre esse assunto. O inimigo tem bombardeado as mentes na área da sexualidade dia e noite, das nossas crianças, do nosso marido e na nossa. Então, nós também precisamos falar disso. Nós também precisamos aprender sobre isso. Então, participe, tá, minha amada? Participe, ainda tem vaga ali, será uma bênção te receber amanhã de manhã e também à tarde, quem sentir que quer participar, tá, irmãs? Um beijo no coração. Muito obrigada a todas pelo carinho, pela presença, por estarmos aqui. Beijo no coração, irmãs.